Paz Deus, meus caros irmãos, Shalom, graça e paz. Eu tenho um assunto para tratar aqui, irmãos, de grande importância, que os irmãos possam, nesse momento, meditar naquilo que eu vou dizer. Não se trata de querer mal de nenhuma instituição religiosa, nem tampouco de nenhum tipo de intolerância religiosa, mas se trata de um alerta para que cada um de nós entendamos que quando nós falamos alguma coisa aqui, irmãos, somos baseados na Escritura Sagrada, em tudo que está escrito. E muitas das vezes até escrevemos o que vamos falar para nós não esquecer. Pegamos, quando nós fazemos vídeo, nós editamos, fazemos tudo certinho, porque nós queremos que a nossa mensagem seja a mensagem que Cristo quer que nós transmitamos, e não seja nossa, do nosso coração. Então, quando nós aqui falamos alguma coisa, isso não significa que nós estamos com ódio. Nada disso. Nós apenas estamos sendo verdadeiros dentro daquilo que nós entendemos. E é o que eu vou fazer hoje. Eu quero mostrar para vocês um sinal claro do desvio espiritual de uma denominação quando a liderança abandona o Evangelho. Quando a denominação começa a se desviar da sã doutrina. Outro dia eu vou explicar o que é sã doutrina, ok? Não vou explicar agora porque vai demorar muito. Mas se você quiser que eu explique, deixe no comentário. Presta bem atenção, irmãos. Geralmente, essas denominações, não é? Se manifestam nas pregações, prega-se com dureza, muitas das vezes, mas sem edificação. Acusa-se, mas não se ama. Expõe, irmãos, ao povo, se expõe a pregação ao povo, mas não se expõe o pecado do coração. A pessoa às vezes tem pecado no coração, e muitas das vezes não é um pecado, um adultério, não é o ódio, é o desejo de ver o mal daquele que está sentado. Porque às vezes aquele que está sentado, ele tem alguma característica do dom de Deus. E a pessoa que está na frente, muitas das vezes ensoberbecida, não dá oportunidade para aquele que tem o dom, para manifestar, para expor alguma coisa. Isso é ciúme, é inveja, é porfia. E nesse cenário, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Porque a Bíblia já nos alertava a isso, que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. Certo, irmãos? Surgiriam tempos trabalhosos, em que os homens também seriam amantes de si mesmo, desprezadores do bem. Você vai lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, você vai ver que eu estou falando. A palavra está se cumprindo e muitos não estão percebendo, irmão. O afastamento do Evangelho, da palavra, faz que nasça entre a liderança disputas de poder. Quando a comunhão verdadeira da Bíblia Sagrada é desprezada, quando se diz que a Bíblia não é mais a palavra, ela contém a palavra, passam a ter outro espírito, já não é mais o Espírito Santo que opera. E isso é claro, há um desvio espiritual da doutrina de Jesus Cristo. Perdoa, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, que é o verdadeiro sustento das nossas almas, nós temos que tê-la. E muitas das vezes, quando isso acontece, ela deixa de ser prioridade. Você vê falar muito no irmão fulano, no irmão ciclano, quer ver em reuniões. Lembra do saudoso irmão fulano, do saudoso irmão ciclano, e de Jesus Cristo não se fala. Eu sou testemunha de um lugar que eu vim. Eu não vou nem citar nomes, irmão. E sem contar brigas pelo poder, um querendo desejar o mal do outro. Eu posso dizer isso, porque já vi isso acontecer. Agora eu pergunto, será mesmo que o Espírito Santo atua aonde um ministério está assim? Porque o que Paulo escreveu para Tiago? Porque onde há inveja
espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Como eu vou chamar uma obra que é uma obra de Deus se há perversidade naqueles que estão na frente? Examinem vocês mesmos. Pega lá Tiago 3, versículo 1, 16. E essa ruptura espiritual passa despercebida, irmãos. O povo não percebe, as ovelhas vêm, sentem, percebem que algo está errado, mas quando alguém denuncia, o povo não percebe que isso é muito mal. Percebe que tem alguma coisa errada. E quando alguém denuncia, é tratado como rebelde, como divisor, como uma pessoa que tem ódio, não é? E nós, irmãos, que sabemos, denunciamos. Não queremos a queda de ninguém. A nossa denúncia é amor. Faz parte do amor, porque a pessoa pode se corrigir. Teve um caso numa região, de uma denominação, que uma liderança pegou uma foice e saiu correndo atrás de uma pessoa. Ora, irmãos, isso é grave. Vão dizer que eu estou falando mal. Não precisa sair do meu canal porque eu estou falando isso. Eu apenas estou transmitindo a verdade. Mas mesmo tentando orientar, vemos que há lideranças com a mente cauterizada, que não aceitam conselhos, principalmente se estes vêm de alguém que não participa do ministério deles. Não aceitam. Do ministério formal, não é? Porque nós temos, eu considero que eu tenho meu ministério, que eu nunca perdi meu ministério, mas na formalidade eu não tenho mais, porque eu não estou ligado à instituição. Se bem que existem instituições, uma instituição que me considera o meu ministério. Todavia, eu estou aqui em Portugal e atuo itinerantemente, sem instituição. Ora, irmãos, mas quando o perigo da instituição começa quando o orgulho começa a nascer dentro daquele que está na frente do povo, achando-se superior, melhor, repreende os que vão testemunhar, chama atenção, como se ele fosse dono, como se ele tivesse fosse propriedade. E, irmãos, isso nos traz tristeza, porque dentro dessas estruturas tem um povo simples, sincero, que deseja servir a Deus, que quer ouvir o Evangelho, um povo que quer fazer a vontade do Senhor, mas muitas das vezes está sendo até mal alimentado, porque eu vi um caso aí de uma denominação, que eu não vou nem citar o nome, que o povo chegou lá para cultuar, não é? E o que aconteceu? Confusão. O irmão brigou com o outro de cima do púlpito, uma coisa que, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo vai estar num lugar, num ambiente como esse? Eu não estou aqui querendo apontar defeitos, mas eu pergunto para vocês. Eu acredito que lugar que não se fala da graça, que é Jesus Cristo, que não se prega sobre Jesus Cristo como o único Salvador, mas engrandece a sua própria instituição. Eu, sem medo de errar, vou dizer aqui um versículo, está em Gálatas 1, versículo 3, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Maldito. Você acha que eu tenho prazer de falar isso? Eu não tenho, irmãos. E outra coisa, desprezam o estudo bíblico, acham que não precisa. Ensinam errado, dizem que examinar as escrituras é só ler. E o povo simples acredita sim. E não é, irmãos. Basta nós olhar no grego, tem uma palavra grega que eu não sei pronunciar. Tem duas palavras que significam a mesma, são sinônimos uma das outras. Sabemos que a nossa Bíblia veio da tradução grega, principalmente o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então, a palavra anacrino, ou anacrinó, não sei pronunciar, quer dizer escavar, pesquisar com profundidade, é sinônimo
de examinar. Você está entendendo, irmãos? E tem uma outra palavra também que é sinônimo, que também é em grego. Mas, irmãos, e quando alguém começa a ter desejo de aprender da Bíblia, essa pessoa começa a ser ridicularizada. Ridicularizada. Mas aqueles que estudam e buscam crescer no conhecimento da parte de Deus, isso é um sinal claríssimo, irmãos, que a pessoa quer servir a Deus. E aquele que contraria e não quer que a pessoa estude, e nem que ela cresça, não no sentido da arrogância, da soberba, mas no conhecimento. Quando uma denominação ou alguém da denominação não quer isso é um desvio grave, claro, que a denominação está sendo já levada para o caminho do anticristo. Por isso que Paulo escreveu para a igreja primitiva: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Atos 20, versículo 29. Lobos cruéis entraram, eles ocupam posições elevadas, irmãos. Isso, infelizmente, eu não gostaria de dizer, mas a verdade tem que ser dita. E muitas das vezes são respeitados, são seguidos, admirados, mas estão conduzindo o povo ao erro, ensinando coisas que não são bíblicas e dizendo que a palavra é aquela que sai da boca deles. E muitos, na sua inocência, não percebem, até entram aqui no canal e me xingam quando eu falo isso. Eu perdoo vocês, mas entendam que eu não quero o mal de ninguém. Eu não estou aqui combatendo contra nenhuma instituição. Se bem que hoje as instituições, a maioria estão todas comprometidas. Pense bem, será que não chegará o tempo que nós teremos realmente que servir a Deus nas nossas casas ou escondidos? Porque essas instituições que agem dessa maneira, elas já são ligadas a algum sistema religioso. Por isso que o Espírito Santo não se manifesta mais. Está escrito isso também. Mas em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, eu tenho um versículo separado, tá, irmãos? Que já estava em mente de falar isso, então separei o versículo aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ora, você pode dizer, não, mas aquele irmão é um santo. Ele é um santo, mas se você falar para ele que você quer estudar a Bíblia, ele vai dizer que não precisa, que isso aí, os apóstolos eram todos indoutos. Tanta ignorância, irmão. Os apóstolos eram indoutos no sentido de ler, porque muitos nunca não sabiam ler. Mas todo mundo sabe que os apóstolos eram judeus. E para aquele que conhece a cultura judaica, que conhece a Torá e sabe como que funcionava, eles entendem que uma criança, desde pequena, ela era ensinada todas as partes da Torá, inclusive as profecias que falavam do Messias, ela é ensinada mesmo sem saber ler. Por isso existia a Torá oral, falada. Então, mesmo que a pessoa não soubesse ler, ela tinha conhecimento da Escritura. Por isso que ela tinha que se apresentar para o sacerdote, quando chegasse a uma determinada idade. O Senhor Jesus não estava falando com os sacerdotes, quando ele estava com 12 anos. Agora eu não me lembro, qual a palavra que se chama isso, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu não me lembro, só se eu procurar no dicionário. Mas eu não tenho lembrança. Qual a palavra que se fala quando uma criança, né, tinha que se apresentar ao sacerdote? Uma criança judaica. Porque isso era a lei. Certo, irmãos? Não sou eu que estou falando. Então dizer que os apóstolos eram indoutos, que não precisam estudar,
Isso daí é uma desculpa esfarrapada, irmão, que não tem lógica. Os irmãos estão entendendo? Não existe lógica para isso. Glória ao nome santo do Senhor. Eu digo para vocês com toda clareza, não existe lógica. E muitas pessoas acreditam, porque foi a liderança, né? A liderança que fala. É difícil, não é, irmãos? É muito difícil. A criança tem que se apresentar. Quando uma criança, especialmente primogênita do sexo masculino, nascia, havia necessidade de apresentá-la primeiro ao Senhor no templo, quando era pequena, não é? Naquela época da lei, e depois para estar com os sacerdotes para mostrar o conhecimento que eles haviam aprendido na Torá oral. E existia uma palavra que era mitzvah, não me lembro agora, irmão. Eu acredito que vou me lembrar. Bar, é isso. Bar, não é bar, não, é bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar quer dizer filho. Mitzvah quer dizer mandamento. Então ele tinha que se apresentar ali. Era uma apresentação que ele tinha que ir com 12 a 13 anos, geralmente 13 anos. E a partir dessa data ele passava a ser responsável. Vocês viram que o Senhor Jesus se apresentou aos sacerdotes ali entre 12 anos, 13 anos, como está escrito nas Sagradas Escrituras? Normalmente era apresentado aos 12 anos. E o Senhor Jesus fez isso, porque ele era judeu. Ele cumpriu toda a lei. Ele fez o mitzvah. O bar mitzvah. Eu não sei falar direito essa palavra. E aí as pessoas dizem que os apóstolos eram indoutos. Não querem que você estude. Isso tudo demonstra que a igreja está em decadência. Que o Espírito Santo se retira. E vai se retirando aos poucos. Porque se não mudar a presidência, se a presidência não der espaço para o Espírito Santo, a decadência é geral. E geralmente as presidências já estão contaminadas. Ainda existem em alguns lugares simples que pregam a verdade, mas esses são perseguidos, são extraídos, são arrancados fora. Infelizmente. E muitos desanimam, têm a salvação. Está enganado, a salvação está em Jesus Cristo. Sirva a Deus, execute o dom que Deus te deu. É difícil, irmãos. Não sei se vocês vão entender a mensagem que eu estou querendo passar, mas o único que pode salvar a alma é Jesus Cristo. Não se prenda a instituições humanas e a regras humanas, porque vocês serão decepcionados. Porque daqui para frente, o anticristo vai tomar já toda a liderança de praticamente todas as denominações. Infelizmente, eu não vou generalizar, mas infelizmente eu digo praticamente de todas, porque eu não sou juiz para julgar ninguém. Mas, se alguém está autônomo, graças a Deus, siga o que está escrito nas Sagradas Escrituras, faça o seu culto racional com aqueles que estão com você e sirva a Deus, não vá para o mundo. E quanto a essas denominações, vamos orar. Quem sabe Deus pode ter piedade de alguém ainda. É o que Deus me dá, irmãos. Eu queria que vocês deixassem o seu like, compartilhassem esse vídeo e dissessem alguma coisa sobre isso. Não me xingando, por favor, ok? Porque também é uma coisa. Essas pessoas, quando estão assim, elas só sabem atacar e xingar. Ter um posicionamento, vamos orar, precisamos orar. Fala alguma coisa. Deixe seu like e se inscreva no canal. Shalom, paz de Deus, graça e paz. Amém e amém.